Fala família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias do canal Na Torcida Vascaínos. Hoje diretamente do CT Moacir Barbosa com essas feras aqui, ó. Luquinha do canal do Gigante. Estamos aqui com o Digão do podcast, Amadeuzinho, né? Como diz o Fabinho, meu fiel escudeiro. E aqui Serjão também do canal Podcast Cruz Maltino. E hoje tivemos aqui a apresentação do Tietê e também a apresentação do Lucas Oliveira. Daqui a pouquinho eu vou colocar alguns cortes aqui na sequência desse vídeo. Mas é claro que se esses caras estão aqui, primeiro eles vão te cumprimentar e depois eles vão deixar uma informação importante, porque o Luquinha vai falar aqui um pouquinho sobre o Brian Rodrigues. Ele que foi o primeiro a trazer essa informação. Vasco parece que está renegociando com o Brian Rodrigues e na sequência o Digão também deixa uma informação dele, o Serjão deixa outra, aqui juntamente com o Amadeu, também fazendo aqui, sabe, um meandro de tudo que nós vimos aqui no CT e temos uma informação até importante sobre o Adson, que daqui a pouquinho nós vamos também trazer para vocês. Mas primeiramente, boa tarde, Luquinha, seja bem-vindo. E vamos que vamos, né, irmão? Boa tarde, Leozinho, boa tarde a todos aí do canal. É sempre um prazer estar aqui, né? Quando eu reapareço aqui no canal Na Torcida Vascaína, eu sempre falo sobre isso e agradeço ao Léo por tudo que ele fez aí por mim lá no início. Mas enfim, né? Falar um pouquinho sobre a questão do Brian nesse início de vídeo. Realmente, o Brian Rodrigues foi um nome que me passaram há em torno de 2 semanas atrás. Eu entrei em contato com o representante do jogador para perguntar sobre a situação do Brian. Realmente foi me confirmada essa situação. O Brian foi um nome que o Vasco voltou a conversar há mais ou menos 3 semanas. O Vasco, assim como o Brian, é importante falar, também conversa com vários outros jogadores. Não tem nenhuma negociação em aberto ainda com o Brian Rodrigues. E a informação que eu tenho é: o Vasco está sondando o mercado. Creio que o Léo já tenha deixado vocês muito bem informados sobre essa situação. A prioridade hoje do Vasco é um setor ofensivo, né? Fechou aí com 3 zagueiros, um goleiro e um volante. Agora o Vasco busca reforçar o ataque com pelo menos 3 jogadores aí. E o Brian não é o nome, não é a bola da vez, né? Isso não existe. O Brian hoje não é a bola da vez do Vasco, Léo. É até algo importante. Muito vem se falando que o Brian é o ponta esquerda que está em sigilo. Como foi passado aqui, não tem nada disso. O Brian é apenas mais um nome que foi sondado, igual a vários outros que também já foram procurados no mercado. Pode ser que hoje à noite, amanhã de manhã, domingo, o Vasco abra a negociação? Pode. Mas hoje, até o momento, aqui, né? Pode ser que tenha aberto, mas hoje realmente é o nome que o Vasco procurou. A negociação já foi aberta lá no meio do ano passado, mas hoje realmente não tem absolutamente nada a não ser sondagem de mercado. E é sobre isso. A questão do Brian é exatamente essa, um ponto que interessa sim, mas realmente negociação até o momento não é absolutamente nada. Então tá aí o Luquinha, né, trazendo essa informação importante do Brian. E agora vamos falar também um pouquinho sobre o Vargas, que foi um outro nome que, se eu não me engano, foi até o Matheus Gilbert, que faz parte hoje do canal Mário Coelho Vasco, teve falando, Digão, que o Vargas, o Eduardo Vargas, ele foi oferecido ao Vasco, mas a questão de idade poderia estar pegando, porque o Vasco hoje busca atletas um pouco mais novos que estejam em atividade, e o Vargas, que é um jogador do Curi, foi oferecido, na minha modesta opinião, para aquilo que nós temos hoje, Digão, para mim até serviria. Mas também não é um jogador que vem para ser titular absoluto. A gente não sabe como é que chega o Vargas. Mas eu queria um pouco também da sua opinião. E se tiver mais alguma informação, já larga ele aqui também para a galera. Tamo junto, Léo, galera aqui que tá no vídeo. Cara, sobre o Vargas, eu acho que o Vargas seria muito útil há 2, 3 anos atrás. O Vargas é aquele jogador que a gente lembra dele lá no Chile, com o time do Sampaoli, mas é aquele time que jogava para ele. Hoje em dia, nenhum time tá jogando para ele. E, tipo assim, na minha humilde opinião, no elenco do Vasco tem outros jogadores que o elenco tem que jogar para ele, que possa render. No caso, o Coutinho, o próprio Verratti, né, até mesmo o Dimitri Payet. É um jogador que viria para complementar, né, na minha opinião, mas não sei se por conta da idade e também salário seria esse nome. Mas trazendo informação do dia de hoje aqui do treinamento, a parte da manhã foi feito um treinamento com um time que vai jogar quinta-feira pelo Carioca. E o time que vai disputar o principal, no caso, está treinando, vocês estão escutando provavelmente o barulho, neste momento eles estão treinando e treinaram pela parte da manhã com a adição de 2 jogadores, né, da base que estão aí complementando o treinamento do Vasco na tarde e na manhã dessa terça-feira. Essa aí é uma informação que eu tenho para passar aqui, mas voltando a falar sobre o Vargas, na minha humilde opinião, eu acho que deveria fazer uma varredura melhor e trazer um outro jogador para ocupar a posição.
É isso, bom. E agora eu vou aqui passar também o microfone para o Serjão. Preparação aqui do Vasco, né? Visando a estreia como o time titular. Vai estrear contra o Madureira. Esse jogo vai acontecer lá em Manaus. Alô, povo manauara. Aí. Esse aqui, né? Esse aqui foi para outro. Esse aqui foi para outro lugar, né? Ele foi para pertinho ali, né? Ele foi para João Pessoa, achando que esse jogo seria lá, mas o Boteco do Amadeu vai rolar em João Pessoa. Já já o Amadeu fala sobre isso. Mas e aí, ô Serjão, eu queria também saber de você expectativa, porque hoje a gente viu os jogadores sendo apresentados aqui bem leves. Foi o caso do Lucas Oliveira, foi o caso também do Tietê, né? Os jogadores estavam bem soltos aqui, bem à vontade. E hoje também foi anunciado o Lucas Freitas, que é mais um jogador que chega. Lucas Freitas. Inclusive, a gente vê aqui, o time do Vasco está treinando exatamente aqui, nós não podemos filmar, não foi liberado as imagens, mas eles estão treinando exatamente aqui. E a gente vê a galera fazendo meio que um treinamento de aproximação. Mas de você, eu queria saber da sua expectativa para esse elenco, para o Carille, aquilo que você tem enxergado, principalmente desse novo elenco que vem sendo formado no Vasco da Gama, Serjão. Bom, como foi até dito nas coletivas do Carille, hoje mesmo com o Lucas Oliveira, que é o zagueiro que chegou, a preocupação de todo mundo é o desempenho da zaga. Eu acho que a grande expectativa de todo mundo com a saída do Léo, do Maicon, Capasso está até treinando aqui, mas provavelmente não fica também, então a expectativa vai cair em cima dos que estão chegando, o Maurício Lemos, os Lucas, como a gente brinca, os Lucas, né, o Freitas e o Oliveira, e a gente espera muito, ainda mais o Carille, que é um treinador com características de formar bons sistemas defensivos, né? Então a gente espera que esse ano a gente não sofra tanto ali atrás como sofremos em 2024, né? Então eu tenho boa expectativa, até o Lucas falou, o próprio Lucas Oliveira falou sobre essa pressão que ele já está esperando sofrer, né? Porque até o próprio Léo perguntou, né? Que tem essa coisa toda da pressão da torcida. É um sistema que a torcida sempre tem um pé atrás, não tem jeito. A gente já vem disso. O próprio Carille falou que ele acompanhou o Vasco há anos, é um problema crônico do Vasco, esse sistema defensivo. Então vamos torcer para que se resolva e a gente consiga passar um ano aí com menos turbulência. Bom, e para poder finalizar, meu Deusinho, tivemos ali fazendo duas perguntas. Uma para o Tietê, né? O Tietê eu perguntei como é jogar, porque a gente sabe que o Tietê é um jogador rodado, um jogador experiente, já tá, ele mesmo brincou, né? Já estou quase no final, pô. Então, mas cara, a realidade é que ele vai jogar com dois caras, pelo menos, o Payet é gigantesco na França, principalmente no Olympique de Marselha, no futebol europeu, e também o Felipe Coutinho, que ele chegou a falar, ele chegou a brincar com o Felipe Coutinho, porque mesmo tendo, né, a idade ali bem próxima um do outro, ele considera o Coutinho um ídolo para ele. E eu também perguntei ao Lucas Oliveira, porque todos nós sabíamos, e engraçado, eu achei que o Lucas Oliveira era um pouco mais novo, sabe? Eu achei que ele tinha ali seus 22, 23 anos. 28. O homem já está com 28, e outra coisa, já passou pelo futebol espanhol, pelo futebol japonês, já jogou a Série B, vai jogar de repente mais uma Série A, e eu perguntei qual era o objetivo dele como jogador, se o Vasco poderia... Eu não quis chegar e ser indelicado e falar, vem cá, você que não conseguiu se firmar nos últimos times, né? Você foi negociado, né? Eu não quis ser indelicado com o cara, porque chega aqui e a nossa expectativa é que ele dê muito certo, mas eu perguntei para ele se era um divisor de águas. E eu queria te perguntar aqui, Amadeuzinho, a tua expectativa sobre os anunciados de hoje. Inclusive, oficialmente, o Vasco hoje também anuncia, não foi apresentado, mas foi hoje anunciado oficialmente também o Lucas Freitas. Eu queria saber o que você sentiu do ambiente, você também que tem um bom time, o que você sentiu dessas apresentações e a sua expectativa para esse time do Vasco para 2025, cara. Fala, Leozinho, estamos aqui com o Digão, estamos aqui com o Serginho aqui do podcast Cruz Maltina. Muito bom estar aqui no CT Moacir Barbosa e com essas feras aqui do lado. Nosso amigo Lucas também já foi, entendeu? Foi lá gravar. Foi fazer o conteúdo dele. Foi gravar o conteúdo dele, tá? Mas é um menino também, porra, uma revelação no jornalismo, principalmente cobrindo o Vasco. A expectativa é a melhor possível. Pô, o Tietê é um cara vitorioso, um jogador vitorioso, que chegou onde ele passou, ele foi campeão. E o mais engraçado é que parece que o Tietê não tem os 32 anos. Parece que o Tietê tem 20, 22, né? É um garoto. É um garoto. E, pô, você vê, é um atleta que se cuida, que se prepara, sabe? Acho que chega num momento legal, além da carreira dele, é um cara que chega, porra, para ajudar demais o Vasco,
principalmente o meio de campo, também que era um setor onde tinha uma dificuldade danada. E o Lucas Oliveira, como o Léo falou ainda há pouco aqui, é um jogador que começou no Tigres, aí foi para o Atlético Goianiense, aí rodou no Valladolid, no Cruzeiro, lá no Japão, e tá vindo aqui para o Vasco para se firmar. É um zagueiro, como ele falou, ele tanto joga pela direita quanto pela esquerda, mas um jogador técnico, é um jogador técnico, um jogador alto, um zagueiro alto, também está no shape, está fininho. Exato. Então a expectativa é grande, é enorme, né? São jogadores que realmente estão chegando no Vasco, o Vasco nessa reestruturação, e tem tudo para ajudar para nós, para eles e para nós que cobrimos o Vasco e somos torcedores do Vasco. Aqui eu não vou mentir para ninguém, todo mundo aqui torce para o Vasco. Queremos ver um Vasco campeão, queremos ver um Vasco lutando por títulos, porque já desde 2011 que o Vasco não é campeão, pelo menos no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, sendo que 15 e 16 foi o bicampeonato carioca, mas acho que o momento é esse, cara, a expectativa é boa, muito em breve vai ter a coletiva com Lemos, com Freitas, com Fusato. É isso, Léo, eu estou muito confiante, agora que temos aqui essa fera aqui, né, nosso amigo aqui do BTB, esse canhão de notícias, canhão de audiência, é um prazer ter aqui com a gente, Jonathan. E, Jonathan, te aproveitar aqui, né, obrigado a galera do BTB, decidido esse homem aqui, sabe, que a gente tem muito carinho, muito apreço, muito respeito. E, Jonathan, o Vasco é difícil, isso aqui é um passe muito caro. E, Jonathan, existe ainda essa expectativa do ataque do Vasco da Gama. A gente sabe que o Vasco hoje precisa reforçar seu setor ofensivo. Vários nomes já foram especulados, mas até agora o Vasco não conseguiu. E no jogo treino, que o Vasco chegou a ganhar de 7-0, né, ali, o Vasco praticamente jogou num 4-4-2, e o Carille já tinha falado na entrevista de apresentação dele que, de repente, né, dependendo do elenco que ele tinha para poder colocar em campo, ele não iria mudar muito a configuração daquilo que o Felipe já tinha feito. E parece que o Vasco conseguiu um resultado. Tudo bem, era um time, sem expressão, mas eu acho que o Vasco tinha que fazer aquilo que, né, vou ser redundante, mas é aquilo que tinha que fazer. Não tinha outra coisa a fazer, não ser golear, né, o fraco time lá do Casimiro de Abreu. Então, Real, né? Isso, o Porto Real. E aí a pergunta que eu te faço, cara, a sua expectativa para esse elenco de 2025, você que acompanha muito próximo o Vasco, você que viaja, você que sente o clima dos jogadores, você que sente o ambiente, tanto interno como externo também dos torcedores, qual é a sua expectativa? E também, se de repente chega 2 jogadores com status de titular, como esse elenco se apresenta para o cenário brasileiro? Porque, querendo ou não, temos Tietê, Felipe Coutinho, Payet, chegou o Maurício Lemos, ou seja, o Vasco, se a gente for olhar para o ano passado, o Vasco melhorou. Mas eu queria saber da sua expectativa, primeiro, para o ano de 2025, e se o Vasco conseguir uns 2 ou 3 reforços, como é que o Vasco chega, qual seria o status do Vasco? Será que brigando por alguma coisa, teria mais condições esse ano que o ano passado ou não? Com certeza, primeiramente foi um prazer estar aqui fazendo parte, é um privilégio, essa bancada aqui do canal Na Torcida Vascaíno, sempre só uma fera aqui, equipe muito forte, sempre preciso nas informações, nas notícias, a gente está sempre ali trazendo os créditos também, porque são informações, a gente sabe que realizar a apuração e a fundo ali nas informações não é fácil, né? É um trabalho muito bem feito por vocês, parabéns. Obrigado. E é um prazer estar aqui compartilhando essas informações, trocando essa ideia aqui de Vasco e respondendo a pergunta, Léo, a expectativa é muito grande, muito positiva para o ano diferente do Vasco. A gente sabe que quem viveu, quem acompanhou 2023 e 2024, tivemos um ano, trazendo 24 mais próximo, um ano de recuperação, onde o Vasco começa lutando ali numa Série B, trocando de técnico, saindo o Ramon Dias, vindo o Álvaro Pacheco, sofrendo uma goleada e depois lutando para sair da zona do rebaixamento. Aí vem o Rafael Paiva, consegue uma classificação para a Copa do Brasil, até que o Vasco chega numa semifinal e acende uma esperança no torcedor e faz um campeonato brasileiro ali na média, né? À toa que terminou em 10º. Fez, como você disse, o que pôde fazer. Exato. Só que 2025 chega para ser um ano diferente, para ser um divisor de águas. E para isso não basta só falar, né? Tem que ser visto na prática. Exato. Com reforços, como o Vasco agora se preocupou primeiramente com o setor mais carente, que é o lado defensivo. Até estava conversando hoje com os torcedores no canal, no vídeo. Por exemplo, sai o Maicon e chega o Maurício Lemos. Sai o Léo e chega o Lucas Oliveira. Sai o Galdames, chega o Tietê. Então saiu o Kehler, vem o Daniel Fusato.
São essas mudanças, né, fazendo um paralelo, já dá uma esperança. Exato. O Tietchan é um jogador dinâmico, um jogador que o Vasco vai poder utilizar. Se assemelha muito com o Paulinho, né? Exato. Hoje o meio de campo é muito bem servido. A gente tem um meio de campo aí. Por isso eu perguntei a ele se era o meio de campo mais forte que ele jogou na carreira dele. Porque, tipo, se a gente parar para olhar, dificilmente você vai encontrar um meio de campo no Brasil com tanta qualidade. Se esses caras conseguirem girar, né, Jonathan? Eu acho que... E a minha expectativa é positiva. Já tá expulsando a gente aqui já. A minha expectativa é positiva por conta disso. O Tietchan chega com essa mentalidade vencedora, de campeão, de título. Exato. Com essa mística, né, de ser um jogador que cheira título, falando português claro. E o Lucas Oliveira vai ser um cara que, pelo que ele falou, como foi até a pergunta, ele vê como um divisor de águas na carreira dele, uma grande oportunidade de jogar pelo Vasco, né, e responder isso em campo, sendo até um tubarão ali no aquário dos jogadores da zaga. E como você falou, para a gente complementar aqui, porque já está terminando aqui, agora resolver o ataque. Acho que a prioridade é trazer um jogador que chega para ser titular, outro que chega para disputar a posição com o Verratti, para ser a sombra do Verratti, e aí ter um time completinho e priorizar a Sul-Americana. Acho que se o Vasco, a minha expectativa maior esse ano, 2025, é o Vasco priorizar a competição internacional, Léo. Então é isso, né? Jonathan, super fera aqui do canal BTB Esporte. Se você ainda não acompanha, se você não acompanha o BTB, então vai lá, se inscreva, entendeu? Faça parte lá, galera aí vascaína. É sempre o Jonathan que traz as informações do Vasco. Vai lá, colhe juntamente no BTB, também no podcast Cruz Maltino, também no canal do Gigante e aqui no Na Torcida. Agora nós vamos deixar aqui alguns trechos dessa entrevista coletiva, as nossas perguntas, e aí você deixa também a sua opinião aqui nesse comentário. O que você acha do elenco do Vasco? O que você acha do Vasco para 2025? Cara, eu sou vascaíno, não tem jeito, eu não escondo isso de ninguém. Sou um torcedor que hoje tem um canal de Vasco, falo de Vasco, e a minha expectativa, eu costumo me iludir cedo, sabe? Eu também. Não tem jeito, cara. Então eu já tô meio iludido, já tô conseguindo enxergar que o cara ele vai conseguir trabalhar dentro das limitações do Vasco, e o Vasco vai fazer um grande ano de 2025. Tomara que se concretize para mim, para vocês, porque se esses caras derem certo, é sinal que nós vamos comemorar esse ano e vamos, né, fazer menos continha no final do ano. Porque, cara, eu não sou matemático, tô cansado, Jonathan, de fazer conta. Deus me livre. De estatística. Então, ó, beijo no coração, tô metendo o meu pé, e eu fui que fui. Olha as feras aí, ó. Olha as feras aí, ó. Tietchan, boa tarde, seja bem-vindo. Leonardo, canal da Torcida Vascaínos. Falando um pouco sobre sua função meio-campo e sobre os elencos por qual você passou, os elencos qualificados. E hoje você jogando com Dimitri Payet, Coutinho, Jair. A pergunta que eu te faço, esse é um dos meio-campos que você participou mais qualificado na sua carreira? E uma outra pergunta, como é jogar com esses caras? Porque, tudo bem, a gente sabe da sua carreira, do seu currículo, mas também você hoje encontra jogadores que no passado também brilharam na Europa. Para você isso é um privilégio. Como é que você encara toda essa situação desse meio-campo do Vasco da Gama? Bom, muita qualidade, né? Acho que é difícil eu falar se é o meio-campo mais qualificado que eu já passei, porque talvez eu não estaria diminuindo, mas acho que eu tenho que enaltecer a todos com que eu joguei. Sobre a carreira, né, desses atletas que você citou, bom, o Payet sempre vi jogar, né, na Europa, sempre vi tudo que ele já fez, todo o currículo. Coutinho, apesar de ter a mesma idade que eu, é um cara que admiro demais, até brinquei com ele já sobre isso, que eu era muito fã dele. Se mostrou até agora uma pessoa assim, fantástica, não fala muito, mas quando a gente brinca com ele, ele brinca, é uma pessoa humilde, assim, dá para ver que tem os princípios bem legais, e são coisas que eu valorizo muito. E espero que essa união dê muito certo, né? Espero que da minha maneira eu possa agregar com muita humildade, com muito trabalho, muito empenho. Se tiver que correr para eles também, eu vou correr com toda certeza. Então, acho que é isso que todos esperam, que toda essa união do grupo, né, em si, não só da faixa central ali do campo, mas que a gente seja um grupo coeso, unido, forte e que batalhe muito durante todo esse ano. Boa tarde, Lucas. Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos. Muito se fala aqui da necessidade do Vasco de dar uma resposta no seu setor defensivo. Muito se fala sobre essa concorrência, mas pouco se falou da sua trajetória. Você é um jogador que já jogou na Série A, na Série B. Você é um jogador que já jogou na Espanha, já jogou no Japão.
E a pergunta que eu te faço é sobre os seus objetivos, porque os objetivos do Vasco sempre vai ser ganhar títulos, vai ser performar bem. Mas como você chega aqui, você considera essa oportunidade, depois de passagem por Espanha e Japão, onde você não conseguiu jogar tanto, como um divisor de águas, você é um jogador de 28 anos, essa oportunidade, de repente, pode ser aquela que vai fazer a sua carreira mudar o nível, né? Mudar, no caso, até mesmo a forma de muitos torcedores te enxergarem, que ainda não te conhecem? Na Espanha eu joguei bastante jogos, no Japão não tanto, mas meus objetivos, cara, batem com o do Vasco. Como você disse, pode ser que seja um divisor de águas, mas eu tô aqui para disputar em alto nível e é o que o Vasco precisa hoje. A gente está aqui para brigar por tudo, para brigar em cada jogo e com isso, se a gente brigar em todos os jogos, ganhar todos os jogos, consequentemente a gente vai estar brigando por títulos, por algo maior. Então acho que a gente tem que, pelo menos eu sou assim, vivo cada jogo de uma vez e se a gente ganhar um jogo por vez, vai ganhando. Claro que é difícil a gente ganhar todos os jogos, mas nosso pensamento tem que ser vencedor. Eu acho que é isso que o Vasco merece.